Olá, está no ar mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Seja bem-vindo. Hoje vamos falar sobre o envelhecimento da população e o crescimento da profissão de cuidadores de idosos e também do setor de saúde para a terceira idade. E para essa entrevista, a gente convidou o Arthur Hipólito. Ele é sócio-diretor da Home Angels, a maior rede de cuidadores supervisionados da América Latina. Seja bem-vindo, querido Arthur, aqui ao canal Empreender para esse bate-papo, para essa entrevista especial. Obrigado, Bruno. É uma alegria estar aqui no seu programa com essa audiência importante que você tem, falando de um tema muito atual e um tema que vai desenvolver todo um novo mercado cada vez mais daqui para frente. E falando em números, né, o quanto que essa população da terceira idade está, de fato, vivendo mais, graças a Deus. Eu, por exemplo, quero chegar aqui, ultrapassar a casa dos 100, dos 3 dígitos, chegar a mais de 100 anos, se Deus quiser e Deus quer. Há uma pesquisa aí do censo, né, de 2022, que a população idosa aqui no país, ela já ultrapassou a casa dos 32 milhões de pessoas, ou seja, mais de 15% da população hoje brasileira, somos mais de 210, 220 milhões de habitantes nesse Brasilzão. Hoje é uma parcela significativa, ou seja, as pessoas estão vivendo mais e, claro, o brasileiro que pensa em empreender, está aí um nicho a ser explorado, né? Isso é uma grande verdade, Bruno. Veja só, quando nós começamos a desenvolver na área de idosos, praticamente nós iniciamos esse trabalho em 2008, e a gente tinha toda uma expectativa em relação ao crescimento desse mercado. Mas vejamos só, em 2010 nós tínhamos praticamente 20 milhões de idosos com mais de 60 anos. Agora em 2022, no último censo, nós tivemos um aumento de 56% para 32 milhões. Imagine no próximo censo, em 2030, se espera que nós sejamos aproximadamente quase 50 milhões de idosos com mais de 60 anos. Então, num país onde você tem um decréscimo da população infantil, né? Isso é um quadro muito importante. Um dia nós fomos um país da terceira idade, da juventude, né? E hoje nós estamos virando um país da terceira idade, um país onde o grande mercado a ser conquistado, a ser desenvolvido, é exatamente um mercado para o pessoal da terceira idade. Porque vejam a situação. Meu pai hoje está com 92 anos. Eu sou tive uma avó que viveu praticamente 99 anos e 11 meses. Minha mãe tem 83. Então, isso que você está falando de chegarmos aos 3 dígitos é uma realidade. Eu acho que nós temos muito tempo pela frente, muito trabalho pela frente. Portanto, teremos muitas pessoas ainda, depois dos 60 anos, abrindo negócios, empreendendo, porque eles vão viver mais 30, mais 40 anos e esperamos que com muita saúde ainda. É verdade, essa população consumindo cada vez mais, esse público, de fato, é fundamental para quem quer empreender, né, Arthur? É fundamental e é preciso ter um olhar para esse público, sabe, Bruno? Até muito pouco tempo atrás, nos departamentos de marketing das grandes empresas, tinham muitos jovens que não olhavam para esse mercado da terceira idade. Mas se a gente prestar um pouco de atenção do nosso lado, a gente vai perceber que o mercado de luxo, por exemplo, né, sem falar do problema da saúde, mas o mercado de luxo praticamente dominado pelos jovens da terceira idade, né? Esses jovens da terceira idade que dominam o mercado de luxo, dos grandes carros, que dominam aí o mercado das grandes companhias aéreas nas classes executivas, nas primeiras classes, o mercado de turismo. Então vejam o mercado de roupas, o mercado de grandes bolsas, das grandes marcas, enfim, é toda uma conjuntura que hoje se mostra que se um dia esse mercado foi pequeno, hoje ele aumenta cada vez mais e vai aumentar muito nos próximos anos. E falando nesses setores, né, nessas novas tendências, Arthur, principalmente com foco, com esse olhar voltado para os idosos, para a terceira idade, e a gente sabe hoje que uma pessoa com 60 anos é uma pessoa jovem, né? Se a gente fizer aí um comparativo com 30, 40, 50 anos atrás, uma pessoa, um adulto com 45, 50 anos já era considerado um idoso, né? Até pela aparência, né? A gente percebe
Isso eu falo em razão de lembrar que ter uma boa lembrança dos meus avós. Eles com 45, 50 anos já de fato tinham aquela aparência de pessoas mais velhas, idosas. Hoje em dia não, né? Vemos aí pessoas com 50, 55 com aparência de 30, 35. E um desses setores... Pode seguir. O mais importante, além da aparência, é a pessoa estar gozando de uma saúde em condições de viver uma vida digna, sabe? Isso traz aí toda uma consequência para todos nós do mercado. Por quê? Porque você vê uma pessoa com 65 anos, em 2010, nós tínhamos praticamente aí, 14 milhões de brasileiros com mais de 65 anos. Hoje nós somos mais de 22 milhões de brasileiros, um aumento praticamente de 57% em 12 anos. Quais serão os próximos números no próximo censo? É evidente que essas pessoas vão chegar com mais idade, vão chegar com mais qualidade de vida e vão chegar também, lógico que nós teremos os problemas naturais, de doenças e de saúde, mas que uma grande quantidade dessas pessoas vão estar empreendendo. Eu chego a ter, por exemplo, uma franqueada no nosso sistema que tem mais de 70 anos. Isso, alguns anos atrás, era impensável, né? Mas se a gente lembrar que o fundador de uma das maiores franquias do mundo, que é o McDonald's, iniciou a operação quando ele tinha 53 anos, quando a média de idade naquela época nos Estados Unidos era de 59, veja o que nos espera pela frente, nesse futuro onde muitos desses jovens da terceira idade vão estar ainda empreendendo com 60, com 70 anos, vai ser muito comum daqui para frente. E podemos dizer, Arthur, que um desses setores que só cresce no Brasil é o de cuidadores, né? A gente percebe aí o número de pessoas, de profissionais capacitados exercendo essa atividade, essa função, não é isso? Isso é uma realidade, porque a partir do momento que você tem mais idosos vivendo mais, é natural que uma parcela dessa população tenha alguns problemas de saúde. E é natural que, para atender essas pessoas, surjam novos mercados. Por exemplo, o mercado de cuidadores de idosos, o mercado de residências para idosos, são mercados ainda que tem muito para desenvolver, principalmente as residências, que ainda não praticam um modelo praticado, vivenciado nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui ainda nós temos muito timidamente alguns tipos de casas adaptadas, quando o mercado requer imóveis que sejam construídos naturalmente para esse tipo de idoso. E, juntamente com isso, o setor de cuidadores vem crescendo muito. Evidentemente que a gente conta aí com vários profissionais que já saem do mercado como auxiliar de enfermagem ou como técnico de enfermagem. Então, esses profissionais, eles já praticamente chegam até a nossa área de atuação já com uma certa formação. Cabe a nós recrutarmos, selecionarmos e treinarmos de acordo com o padrão de cada empresa, de acordo com a missão e o propósito de cada empresa. Mas é um mercado que tem muitos profissionais já buscando essa opção, ao invés de procurar trabalhar num hospital ou numa clínica. E tem sido cada vez mais comum essas famílias contratarem uma pessoa para cuidar das necessidades dessa terceira idade, desses idosos, né? Evidentemente que uma família ela pode até fazer uma contratação direta de um idoso, porque pela lei brasileira atual, a contratação de um cuidador de idoso se equivale a de uma empregada doméstica. O problema principal é como administrar, como supervisionar esse cuidador. E aí que entram empresas como a nossa, que a gente busca o quê? Cuidar também da saúde do cuidador. Para você ter uma ideia, hoje nós somos a única empresa no Brasil que estamos oferecendo telemedicina gratuita para todos os nossos cuidadores. Todos os nossos cuidadores daqui para frente terão telemedicina gratuita. Por quê? Porque a gente precisa cuidar de quem cuida dos nossos clientes. A gente precisa cuidar da saúde física e mental desses cuidadores. A gente tem que se preocupar em dar uma qualidade de vida melhor para os cuidadores, para que eles possam prestar um serviço de qualidade, um serviço que realmente faça diferença na vida do nosso assistido. E para isso a gente tem que fazer investimentos, fazer ações sustentáveis, fazer ações sociais que realmente beneficiem essa população. E falando das habilidades desses profissionais, quais são as principais funções deles, na verdade, de um cuidador de idosos?
Hoje, pelo normativo brasileiro, ele não pode fazer serviços invasivos. Você pode até contratar uma enfermeira para ser uma cuidadora de idosos. Enquanto quando ela é contratada como cuidadora de idosos e não como enfermeira, a contratação dela, se o contrato dela for como cuidador, ela não pode, por exemplo, aplicar uma injeção ou fazer uma limpeza de um aparelho de traqueostomia, por exemplo. O que o cuidador pode fazer é ser uma companhia, cuidar da roupa, cuidar da alimentação, dar os remédios que possam ser orientados pelo médico do assistido nas horas corretas e principalmente ter uma atenção redobrada quando esse idoso tem algum problema de memória, né? Por exemplo, nós temos praticamente 3 tipos de idosos. O idoso que é independente, que é aquele que ainda consegue colocar uma roupa, ou ficar em pé, ou ir até ao toalete, e esse idoso mais precisa de uma companhia, porque já tem uma idade avançada, ou aquele que está acamado e tem problema de mobilidade, seja por quaisquer motivos que tenham acontecido isso na vida desse assistido, ou aquele que tem problema de memória. Então, esse que tem problema de memória, como Alzheimer, por exemplo, requer sempre um cuidador com mais paciência, um cuidador que tenha, a gente gosta de dizer, sabe, que tenha muito Deus no coração e que tenha o coração quentinho, porque esse tipo de trabalho requer pessoas que gostem de cuidar de pessoas. Em primeiro lugar, se a pessoa não tiver essa habilidade de gostar de cuidar de pessoas, ela, com certeza, ela não terá a principal habilidade para estar nesse mercado de cuidador. Tá certo. Arthur, a gente só vai fazer um rápido intervalo. Na volta a gente segue falando aí sobre esse mercado promissor para a terceira idade. E para você de casa, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com essa entrevista especial aqui no canal Empreender, falando sobre o envelhecimento da população e o crescimento também de profissões nesse segmento que só cresce no Brasil. E a gente segue falando aqui com o Arthur Hipólito, sócio-diretor da Home Angels. Arthur, a gente falava no bloco anterior, né, um pouquinho das funções, do perfil desses profissionais, né? Desses cuidadores, digamos assim, que acabam sendo recrutados aí por famílias para cuidarem dessas pessoas mais experientes, digamos assim. E a gente sabe, né, que além da terceira idade ser um público que aumenta, né, conforme aí a expectativa de vida, conforme os estudos, cada vez maior, é ainda também um público de perfil variado e em constante transformação, né? Evidentemente que nós estamos falando aí de uma classificação demográfica de diversos perfis. Praticamente não é uma atividade barata você cuidar de um idoso hoje. É por isso que no passado não muito distante, quem sempre cuidava de um idoso era uma pessoa, um membro de uma família, era uma filha que viuvava ou não casava, quando os casais tinham muitos filhos, né? Ou aquelas senhoras que ficavam uma vida inteira na casa de alguém, cuidando dos filhos, depois cuidando dos netos, depois cuidando dos idosos. Essas pessoas hoje não existem mais, porque pela condição de quantidade de filhos que os casais têm nos últimos anos. Então é natural que o envelhecimento vai fazer com que cada um, na sua medida, vai precisar de um tipo de cuidador. Evidentemente que se você não tem uma condição financeira adequada, você vai ter que ter um cuidador pessoal, familiar, porque qualquer pessoa pode ter um cuidador. Para você ter uma ideia, Bruno, a gente tem no nosso site, da Home Angels, nós temos um curso de cuidadores gratuitamente, que qualquer pessoa pode entrar, se cadastrar e fazer um curso de cuidador. Portanto, se você não tem recursos financeiros para pagar um cuidador, faça o curso de cuidador. Faça o curso de cuidador e vá ajudar a cuidar do seu familiar mais próximo. Agora, nós temos um mercado, que é um mercado de pessoas da classe A e da classe B, que precisam buscar profissionais qualificados, que precisam buscar empresas que possam manter a qualidade dos cuidadores, dos serviços prestados. Portanto, para essas pessoas da classe A e da classe B, são que existem empresas como a nossa, porque a gente procura exatamente dar o que há de melhor do ponto de vista de recursos humanos, para que eles prestem melhores serviços para os assistidos que chegam até a nós. Arthur, eu gostaria
que a gente falasse agora um pouquinho sobre a Home Angel, essa rede de franquias de cuidadores de idosos supervisionados. Como é que funciona esse trabalho aí na prática? Bruno, a Home Angel surgiu em 2008. Nós acabamos de fazer 15 anos, uma grande convenção nossa em Embu das Artes. Reunimos franqueados do Brasil inteiro e estamos partindo aí para esse ano, para o nosso 16º ano de atuação no mercado. A Home Angel foi pioneira no Brasil. Ela foi a primeira empresa praticamente a organizar esse setor de cuidadores de idosos. Evidentemente que hoje já existem outros concorrentes, outras empresas entrando no mercado, porque estão percebendo que se nós somos hoje 32 milhões de idosos com mais de 60 anos e em 2030 provavelmente seremos 42 a 45 milhões de brasileiros com idosos, é natural que a gente tenha novos players entrando no mercado. Nós nos pautamos por sermos uma rede de franquia. Hoje nós temos cerca de 170 unidades no Brasil, 143 em operação e 20 e poucos, 27 unidades, 7 unidades em fase ainda de preparação para entrarem, para fazer treinamento, iniciar a sua operação. E nós pretendemos chegar no final do ano com cerca de 250 unidades ainda em operação, porque a gente tem todo um processo de atender uma cidade sede e atender também a cidade aos arredores, que não comportam uma unidade padrão da Home Angel. Então, a pessoa, quando chega até nós, a maioria dos nossos franqueados, ou são pessoas que vieram da área da saúde, como enfermeiros, por exemplo. Nós temos vários médicos que são também franqueados nossos, como temos também várias pessoas que vêm da área de RH, por exemplo, de administração. Porque, veja, o principal tema desse relacionamento do franqueado é cuidar de pessoas. Da mesma forma que os nossos cuidadores cuidam dos nossos assistidos, o franqueado tem que cuidar desses seus cuidadores. Então, a primeira coisa que ele também tem que ter é saber lidar com a sua equipe. Porque para você ter uma ideia, para cada assistido que existe, nós temos que ter 4 cuidadores para cuidar de alguém 24 horas, 30 dias por mês. Então, se você tiver aí 10 clientes, nós estamos falando 40 cuidadores prestando serviço para um dos nossos franqueados e assim sucessivamente. Imagina os nossos franqueados que têm 50 clientes, são mais de 200 cuidadores prestando serviço para esse franqueado. Então é um trabalho de muita importância, porque você tem que estar atento à previsibilidade de afastamentos, de trocar pessoas que vão de uma casa para outra, porque às vezes numa casa ela já se desgastou, e aí você tem que mudar, por isso a importância do supervisor. Então a pessoa que chega até nós vem para entrar no negócio, ela paga sua taxa de franquia, o investimento normalmente varia de 60 até 90 mil reais, já incluso a taxa de franquia, já incluso o capital de giro, já incluso os primeiros gastos que ela vai ter para abrir a empresa, dependendo do porte da cidade. Vai até Campinas, nossa sede fica em Campinas, faz um treinamento inicial de 3 dias e depois desse treinamento a gente inicia toda uma fase de implantação da unidade, que leva praticamente de 60 a 90 dias. Por quê? Porque temos que cuidar da abertura da empresa, cuidarmos do marketing offline, do marketing digital, da implantação do site do nosso franqueado, de organizar o primeiro processo de seleção, orientá-lo no processo de seleção dos cuidadores, formar uma equipe para que esteja disponível para que quando ele tiver os primeiros clientes, ele possa ter esse banco de talentos, esse banco de dados, e aí sim ele gradativamente começa a entrar no seu território de atuação. Hoje, especificamente, estou falando aqui com você de Ribeirão Preto, onde está tendo uma feira de franquias, onde nós estamos presentes aqui, representando a Home Angel. Estou saindo daqui a pouco, estarei fazendo uma palestra lá na feira para mostrar para as pessoas a importância desse mercado de cuidadores de idosos. Eu acho que isso a gente tem que ocupar cada grande cidade desse país com as nossas marcas e com a opção para que essas pessoas tenham um bom negócio. Ou seja, um mercado que só cresce no Brasil e ainda mais nesse segmento do franchise, né, Arthur? Como é que você enxerga esse segmento, né, esse modelo, essa proposta daqui para os próximos anos, já que temos aí uma previsibilidade de aumento dessa população? O que eu vejo é o seguinte: vão surgir vários fatores que vão influenciar nesse mercado. Se a gente entender que o cuidador de idoso ele é uma haste de uma sombrinha. Por quê? Porque nós estamos dentro de um grande mercado chamado home care. Home care tem o pessoal que cuida das pessoas em estados paliativos, tem o pessoal que cuida da UTI em casa, temos nós que cuidamos dos cuidadores, dos assistidos também nas suas residências, enfim.
vão surgir outras necessidades que virão junto com o crescimento desse mercado. Por exemplo, no nosso caso, nós fomos a primeira empresa que temos implantado orientação médica por telefone. Uma coisa impensável alguns anos atrás. Nós temos orientação médica por telefone, onde o cuidador, se ele tiver algum problema com o assistido 2 horas da manhã ou 2 horas da tarde, antes de ligar para o familiar ou para o franqueado, ele liga direto já e fala com o médico. E esse médico vai orientar esse cuidador pela situação que aquele idoso estiver. Nós fomos a primeira empresa a implantar um atendimento pré-hospitalar. Quer dizer, se essa orientação médica não for suficiente, na maioria das cidades onde nós operamos, nós temos condições de mandar uma ambulância com um médico e 2 enfermeiros até a residência desse assistido. Para quê? Para verificar se ele precisa ir para o hospital ou não. Na maioria das vezes, 80% das vezes, esse assistido não precisa ir ser internado. A própria equipe que vai até a sua residência não precisa levá-lo para um hospital. Então, isso reduz muito as internações, reduz a exposição do assistido a entrar num ambiente mais complicado, né, que é um ambiente de hospital. Com isso, melhora a qualidade de vida do assistido. Agora, nós implantamos a telemedicina. Olha só, todos os nossos assistidos têm um médico disponível para fazer uma teleconsulta 24 horas, 365 dias por ano. Um médico que pode dar um remédio, que pode pedir um exame, que pode receitar e que você pode ir na farmácia e comprar o remédio que for. Enfim, todas essas ferramentas são para o quê? Melhorar a qualidade de vida do assistido. Quais são? E algumas delas só surgiram depois da pandemia. Nós vamos recordar que a telemedicina até a pandemia era proibida, não só no Brasil, como em muitos países do mundo. E a pandemia acabou por liberar esses setores, o que trouxe um grande alívio e uma grande ferramenta na melhoria da qualidade de vida dos assistidos. Quais serão os novos serviços que virão pela frente, né? Eu acredito muito na distribuição de produtos. Ainda temos muito a construir, a organizar canais de distribuição mais rápidos e mais econômicos para que os produtos cheguem diretamente na mão de quem usa de uma forma mais organizada. Por exemplo, fraldas, luvas descartáveis, equipamentos de proteção individual, lençóis que você tem que substituir, descartáveis também. Esse mercado ainda vai se transformar muito na criação desses canais de distribuição. Arthur, para a gente finalizar aqui, eu queria te perguntar para aquela pessoa que quer empreender nesse setor, nesse segmento, que passos ela deve tomar, ela deve seguir, ou seja, como montar uma empresa de prestação de serviços para esse público da terceira idade? O que eu sempre digo, em primeiro lugar, até faço uma palestra aí pelo Brasil inteiro que se chama Vencendo o Medo de Empreender, que eu digo o seguinte: nem tudo aquilo que é bom para o meu cunhado, ou é bom para um amigo, para o meu vizinho, é bom para mim. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa ter o mercado é um mercado em crescimento, sim. Mas se você está preparado para trabalhar no mercado de cuidadores de idosos, você gosta realmente de trabalhar com pessoas, porque no fundo, Bruno, nós lidamos com a dor, né? Nosso trabalho é sempre amenizar a dor. É a dor da pessoa que está com um problema de memória, a dor de uma pessoa que está acamado, a dor de ter que dar um banho a alguém e às vezes limpar alguém que fez as suas necessidades. Então tudo isso faz parte de um pacote de dignidade, de qualidade de vida e de respeito. Eu acho que o primeiro item então eu realmente me identifico com esse mercado, porque se você não se identificar, tem tantas coisas para você fazer, como cuidar de pets, limpeza de carros, limpeza de casas. A vida humana tem muitos serviços. Então, primeiro de todos, o mais importante é realmente eu gosto do que eu quero fazer, eu me identifico com essa área. Se você gostar, logicamente que aí você vai buscar diversos saberes, tipo de marketing offline, saber a abertura da empresa, o KNAI, saber toda a necessidade que você precisa para operar. Evidentemente que o franchise te poupa tempo, te poupa caminho, porque o franchise organiza esse conhecimento, embora a gente não seja capaz de dar todo o conhecimento que um ser humano precisa, mas a gente organiza o conhecimento necessário e básico de forma que a pessoa possa ter o sucesso o mais rapidamente possível, né? Ao invés dela ter que passar por diversas camadas de aprendizagem, que aí nós encontramos nas entidades como o Sebrae e outras que dão cursos
desde você entender sobre contabilidade, entender sobre demonstrativo de resultado, entender sobre marketing, entender sobre vendas, até o lado jurídico de tudo, de ter um contrato com a família para quem você está prestando serviço. Então, eu acredito que, assim, como condutor de qualquer negócio, você pode montar isso sozinho. E tem muitas pessoas que fazem isso sozinho. Requer realmente um pouco mais de dedicação, de tempo, de energia e de conhecimento. O franchise, uma empresa como a nossa na Romênios, vai lhe poupar tempo, vai lhe dar uma marca estruturada, uma marca líder na América Latina e vai lhe dar condições de você rapidamente desenvolver o seu potencial para você ter sucesso pessoal e profissional. Certo. Arthur Hipólito, sócio-diretor da Home Angels, quero aqui imensamente agradecer essa sua participação conosco nesse bate-papo aqui no canal Empreender. Muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço o convite e fica aí nosso insight final de que o mercado de idosos é o grande mercado a ser conquistado nos anos que virão pela frente. Muito obrigado e um abraço a todos. E para você que nos assistiu até agora, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima entrevista especial aqui no canal Empreender.